Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Bruno Rosa. Esse aqui é o primeiro de dois vídeos que eu farei sobre o feudalismo. No primeiro, que é esse aqui, eu vou falar sobre origens e características do feudalismo. E no segundo, eu vou falar sobre economia e sobre a sociedade. Vamos nessa? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que foi o feudalismo. O feudalismo foi um sistema político-econômico que moldou as sociedades europeias entre o século V e o século XVIII. Temos aí um período de 13 séculos, é um período longo, muito longo. Feudalismo vem da palavra feudo. O feudo era a menor unidade produtiva dentro do feudalismo, ou seja, era no feudo onde eram criadas riquezas do feudalismo. Uma coisa que a gente não pode confundir é feudal com medieval. Feudal é tudo aquilo que é relativo ao feudalismo. Medieval é tudo aquilo que é relativo ao período da Idade Média. Por que isso? Porque não necessariamente o que é feudal é medieval e o que é medieval é feudal. Você tem, por exemplo, relações culturais que elas não são feudais. Assim como você tem relações feudais que não aconteceram necessariamente no período da Idade Média. Você tem relações feudais que duraram na Europa até o século XX. E você tem relações medievais que elas surgem antes do feudalismo. Eu sei que é meio complexo, meio estranho falar isso, mas não necessariamente um é relacionado ao outro, certo? Uma outra palavra que vai aparecer bastante nesse vídeo é bárbaro. Bárbaro e germânico. Bárbaro é todo povo que os romanos não consideravam romanos, ou seja, todo povo que não falava latim. Quando eu fizer um vídeo sobre as invasões bárbaras, vocês vão ver mais profundamente isso. Bom, acho que é pouco disso dois. Vamos começar agora a aprofundar um pouco mais. O feudalismo ele surge na esteira da crise do século III. A crise do século III é a crise que põe fim ao Império Romano do Ocidente. São várias as causas da crise do século III, nós vamos ver isso também num outro vídeo que eu falar sobre o final do Império Romano. Mas basicamente o Império para de crescer, você tem as invasões bárbaras, as incursões bárbaras, que falar invasão parece que é uma coisa violenta, mas na verdade que a gente tem uma mistura entre os dois povos, e com isso o Império Romano com o tempo vai e desfalece, morre, acaba. O feudalismo é uma consequência direta da crise do século III. Quando a gente pensar em feudalismo, nós precisamos entender uma coisa. Ele é uma síntese tanto do mundo romano quanto do mundo bárbaro. Então ele vai ter características romanas e características bárbaras. Vamos começar pelas características romanas. Na economia autossustentável e agrária das vilas. O que quer dizer que é uma economia autossustentável e agrária? Basicamente é o seguinte, você não tem excedente de produção, tudo que é produzido é consumido. Isso é autossuficiente. Agrária quer dizer que a economia não está relacionada com o comércio. Por que não está relacionada ao comércio? Porque não tem excedente de produção, que é uma das causas se você não ter. Para você ter comércio, você precisa ter um excedente de produção. Como o comércio, durante esse período, ele diminui muito de tamanho, nesse período não, que parece que eu estou falando até o século XVIII, do século III até o século XI, mais ou menos, o comércio ele diminui muito de tamanho. Por que ele diminui muito de tamanho? Por conta da autossuficiência da economia. A economia ela basicamente produz tudo o que ela precisa. Bom, e o que é uma vila, pessoal? Uma vila é uma porção de terra nas bordas do Império Romano, geralmente ficavam nas bordas, que eram locais onde antigos generais ou pessoas que o imperador dava algum tipo de benefício se instalavam. Quando elas se instalavam, a função militar que era proteger a fronteira do Império, impedindo que mais bárbaros entrassem no Império Romano. E a segunda função era uma função social, garantir a cidadania romana naquela região. Com a garantia da cidadania romana, o que acontece? Você tem um assentamento de população romana, além de arrecadar impostos para o poder central. A terceira característica romana é o colonato. O colonato é uma relação direta entre duas pessoas, onde quem tem a terra divide essa terra em pequenas porções para que outras pessoas a cultivem em troca de impostos. Agora vamos para as características bárbaras. A primeira característica bárbara são as relações de trocas naturais, ou seja, são relações de trocas não tem nenhuma relação monetária, ou seja, eu troco meu 1 quilo de
de trigo pelo seu 1 quilo de lã, para que nós dois tenhamos o que nós precisamos. E não necessariamente tem uma troca de moeda. Outra característica bárbara que vai estar muito presente é a questão do comitatus. O comitatus era uma relação de fidelidade entre os líderes militares e os seus subalternos, onde o subalterno tinha uma obediência cega para o líder, e esse líder garantia vitórias e conquistas de territórios para o grupo todo. A terceira característica bárbara que aparece muito é a relação da descentralização do poder central. Os bárbaros, antes deles se romanizarem, de certa forma, eles não tinham poder central nenhum. O poder era totalmente pulverizado. Cada grupo tinha seu líder, apesar de eles terem as mesmas tradições, as mesmas línguas, as mesmas crenças, eles não formavam reinos, por exemplo. Então era um poder muito local e direto. E eles não concebiam o Estado ainda. Era uma relação direta. As principais relações que a gente tem para entender quase que todo o sistema feudal são sistemas de relações de fidelidade, obrigações e benefícios. O nome que se dá a esse tipo de relação é suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem nada mais é do que você ter um suzerano, que é um dono de terra, que dá terra e poder para um vassalo. Nós vamos ver isso melhor e mais aprofundadamente no nosso próximo vídeo. Essas relações de fidelidade e de benefícios e de obrigações permeiam todas as classes sociais, tanto os nobres, o clero, os senhores feudais, os nobres e os servos. Essa relação de fidelidade é uma relação profunda e intrínseca. O que se ganha com a fidelidade? Depende. Um servo, por exemplo, ele dava o trabalho para o senhor feudal e, em compensação, ganhava segurança. O nobre, ele pagava impostos e mandava tropas para um outro nobre mais importante que ele, mais alto e hierárquico, porém ele ganhava terra, ganhava benefício, ganhava servo, ganhava um monte de coisa. Então essas relações de fidelidade, de benefícios e de obrigações vai permear todo o sistema feudal, garantindo uma certa estabilidade, uma estabilidade que durou muito tempo, mais de 10 séculos. Bom pessoal, esse primeiro vídeo aqui do feudalismo foi isso, certo? Se vocês gostarem, dá um joinha, se não gostarem, dá um joinha negativo. No primeiro vídeo aqui a gente viu as características, as origens do feudalismo. No próximo vídeo nós vamos falar de política e de sociedade. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, ou me acompanhar pelo Twitter e pelo Facebook, não importa a rede social que vocês usem. Fica aqui meu convite para o próximo vídeo e o resto da vida aqui segue.